Oi, oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o personagem é o Chuck, né, do filme de terror, que é um pouco cômico, né? Mais cômico do que de terror. Mas bora pro vídeo. Então, eu tô utilizando o molde toyzinho, né, a parte da cabeça. E aí tem 50 gramas de massa, tá? Eu gosto muito de deixar essa parte aí mais redondinha, para que a cabeça não fique chatada, né? Então, depois de desmoldar do molde, eu vou alisar e tirar todas as marcações. Feito então esse processo de alisamento, né, de ajustar aí a cabecinha, eu vou fazer a marcação da boquinha. Já tem um vídeo aqui no canal, né, de eu explicando como eu faço, né, e é a mesma coisa, tá? 2 furinhos e um risquinho no meio. Depois desse risquinho, eu faço aí com uma outra ferramenta, né, para dar lábios a essa boquinha, tá? E aí vai de acordo com o personagem, com a pessoa que tu tá fazendo, tá? Para fazer a marcação dos olhinhos, eu utilizo esses olhinhos resinados, tá? E depois de um dia, assim, mais ou menos, 24 horas, eu retiro eles, tá? Sem, claro, aprofundar ou alterar a marcação que ele mesmo já fez, tá? Com bastante cuidado, eu retiro depois de um dia. Mesmo processo como se de fato tivesse, né, e fosse utilizá-los, eu alinho, ajeito e não aprofundo demais e nem de menos, tá? Eu quero uma marcação que eu consiga aí tá trabalhando com ela depois. Sobre o nariz, também já tem vídeo aqui no canal. Tem algumas partes que eu não coloquei nesse vídeo, senão ele iria ficar muito longo, tá? E esse não é o intuito aqui do canal, tá? Mas agora vamos para a parte do corpinho, que também já tem vídeo aqui no canal, tá? E se você achar que esse vídeo tá um pouquinho, né, acelerado, você consegue ir lá nos outros vídeos e ver o passo a passo certinho, tá? Segue a mesma regra para todos, tá? Então, não deixe também de assistir os outros vídeos. Então, para fazer um corpinho, aqui tem 12 gramas de massa, tá? E eu fiz, né? Primeiro sovei bem essa massa, fiz uma bolinha sem marcação, sem rachaduras, fiz um croquete, uma coxinha assim, mais alongada, tá? Achatei na mesa e fiz uma marcação e depois 2 cortes para as perninhas, tá? Bem importante essas marcações, esse corte, senão uma fica mais gordinha que a outra, uma mais, né, mais comprida que a outra, tá? Nesse momento, é um momento que a gente pode, se aparecer alguma coisa de errado, desfazer e refazer novamente, tá? Não tenha medo dessa parte, até que o resultado fique bem legal. Cuida também com os pezinhos, tá? Bem importante, ver se eles estão realmente com cara de que um é o direito e o outro é o esquerdo, tá? Isso ajuda muito depois, né? Principalmente se você for pintar, né? Então, verifica aí se tá de acordo, né? Com os respectivos pezinhos. Nessa hora, você também pode fazer
dar formato aí para fazer, né? Dividir essa perna em 3, que seriam aí a coxa, né? A panturrilha e o pezinho, tá? Você também consegue marcar nesse momento. E aí afina a cintura, alonga, né? Faz o pescocinho, sempre o mesmo processo, tá? Tem vídeo aqui no canal, não esqueça de ir lá visitar e assistir também, tá? Depois, se você quiser colocar seios, bundinha, você consegue. Só deixa essa massa secar bastante para facilitar o teu trabalho de enxertar depois. Eu gosto bastante de deixar esse pescocinho aí grossinho, tá? Porque depois eu vou encaixar o palito, né? Ainda não tive tempo de comprar o arame galvanizado, mas o ideal seria o arame galvanizado, tá? Aqui eu vou utilizar o palito, mas se tu tiver o arame galvanizado, utiliza ele, tá bom? Um dos momentos mais gostosos do nosso trabalho é a hora da pintura. Então, lembram que eu retirei os olhinhos resinados, né? E não modifiquei nada sobre a marcação que ele deixou, tá? Então, com a tinta branca, pintei ali, preenchi todo aquele espacinho. Com o lápis, eu fiz ali, né, um esboço de como eu queria. E com a tinta azul, eu preenchi aquele espaço, tá? Então, utilizem lápis, tá? Para que vocês possam seguir, né, aquelas marcações sem se perder, né? E vai testando, gente. Pega a cabecinha, vai testando olhinhos, né? Vai vendo na sua casa o que você consegue reutilizar para fazer marcações, né? Vai vendo aí, tá? Para você adaptar ao teu trabalho, tá bom? Então, depois da parte branca, parte azul, parte do pontinho preto, eu utilizei a tinta branca para clarear um pouco esse azul e deixar um degradê nesse olhinho dele. Então, aí eu também já fiz a marcação da sobrancelha. Minha ressalva aí para vocês é fazer essa sobrancelha mais arqueada, né? Fazer essa sobrancelha um pouquinho mais de vilão, né? Eu achei que aqui o meu ficou muito um babyzinho, tá? Mas vocês conseguem alterar, eu também consigo alterar, só eu ir ali, apagar a marcação que eu fiz e refazer novamente, tá? Também fiz com lápis as cicatrizes que ele tem, tá? Então, fiz de lápis, depois passei a caneta permanente preta, fiz uns risquinhos, né? Nessas listras, né? Que eu fiz. Vim com a tinta vermelha e também passei por cima para deixar, né, com carinha de cicatriz, tá? E aí você pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Você também pode fazer o seguinte: na hora que estiver modelando essa cabecinha ou desmoldando do molde, você fazer essas marcações reais na face dele, tá?
mas aí você precisa saber mais ou menos onde vai ficar cada coisinha, né? Onde vai ficar os olhinhos, a sobrancelha, enfim, tá? Mas fica aí a critério de vocês, tá? Fazer essas marcações no momento da modelagem ou depois da peça seca. Aqui também utilizei a tinta preta para dar uma cara mais realista e aí ficou bem bacana. Então, gostei do resultado, hora de fazer o sapatinho. Eu ia fazer esse sapatinho com a massinha, tá? Mas eu não tenho a massinha aqui vermelha, tá? E essa tinta que eu tenho, que é a tinta PVA, pra atingir massa, eu não gosto, tá? Mas então eu fiz com tinta, então fiz uma marcação com lápis, né? E depois vim preenchendo as partes que eu queria de branco e a outra parte de vermelho, tá? É bem simples, tá? Você olha a referência do personagem e preenche, tá? Aí também já aproveitei, né, para fazer as marcações da blusa, que também serão pintadas. Essas listras, eu vou falar para vocês que eu acho que o resultado com a tinta não ficou tão legal quanto se tivesse ali ou se fosse feita, né, com caneta permanente, tá? Mas como eu não tenho todas as cores, eu fiz aí com as tintas que eu tinha, tá? Mas fica também a critério, é uma visão minha, né? De como eu vi o bonequinho. Você pode fazer de outro jeito, da maneira que pra você for mais fácil. Os bracinhos também fiz conforme vídeo aqui no canal, tá? Não tem segredo algum, né? Também colei aí na peça. E por se tratar de uma manga, né, de uma blusa, eu não fiz a junção, só colei realmente de forma que não vá cair depois. Achei que esse sapatinho ficou muito lindo, né? Fiz aí os cardaços. Ou cardaço. Com a tinta branca, né? Ficou bem bacana, bem legal, tá? Aí, como eu tinha borrado, só pintei de branco novamente. Vamos para a próxima parte? Então, gente, fiz a listra, pintei, tá? Não tem segredo, só seguir ali as marcações que eu tinha feito de lápis. A calça também não tem segredo, né? Tem vídeo aqui já no canal, né? De como eu visto, né, a calça na peça. Eu vou aí só fazer, né, dar continuidade para fazer a jardineira do personagem. Então, esse momento é super importante. Você corta, coloca na peça, vê se tá legal, tá? Bem fininha essa massa. Essa massa aí eu ainda deixei um pouquinho grossa demais, deveria de ter afinado. Já falei em outros vídeos, vou repetir de novo. Super importante a sua massa tá nem seca, ressecada, tá? E nem mole, tá? Porque senão a gente não consegue fazer um bom trabalho. Então, depois de muitos ajustes, né? E corta daqui, tira dali, eu vou dar uma molhada na peça para que essa massa que já tá um pouquinho aí, gente, com dificuldade, né? Principalmente quando a gente tinge
a massa, tá? Ela resseca com bastante facilidade, tá? Então, não deixe de usar essa massa no máximo depois do dia que você tingiu, tá? Principalmente se for tingida com corante alimentício, tá bom? Tiro as rebarbas, ajeito ali, né, essa roupinha e vamos prosseguir. Aí também desfiz essa emenda no restante da calça para que realmente fique aí um macacão, tá? Esse pincel Condor, gente, é ideal, tá? Bom, então fiz aí, né, a emenda da tira, né, da peça. Vou fazer a tira do macacão do Chuck, tá? Mesma cor de massa, estiquei bem fininha, dei uma molhada. Você também pode utilizar cola, mas eu quis colocar água mesmo. Achei que não ia necessitar de cola, tá bom? Então, encaixei, medi, encaixei e cortei o excesso, tá? Fiz isso por 2 vezes e depois a parte maravilhosa que é fazer a emenda. É bem importante que a gente invernize, tá? Essas peças, principalmente, né? Porque tem pintura, tá? Então, para que essa pintura permaneça por mais tempo, é importante que a gente invernize, tá? Eu quero comprar um verniz. Eu, nesse momento, não invernizo as minhas peças, mas tô com a intenção, quero muito invernizar para que essas peças durem por muito e muito tempo aí com os meus clientes. Super importante também a gente tomar muito cuidado em toda a parte, em todo esse processo do nosso trabalho, para que a gente consiga colocar um preço bem legal nele. Um preço não, um valor. Então, hora de fazer o cabelo, né? Que também é uma das partes mais gostosas. Eu acho que perde pra pintura. Mas vamos lá. Então, não tinha a massa vermelha. Lembrando que o cabelo do Chuck não é bem um vermelho. Ele parece uma cor de fogo, né? Uma cor de ruivo, enfim. Mas não é bem um vermelho, tá? Eu não tinha vermelho, mas eu tinha um rosa. E aí eu dei uma escurecida nesse rosa pra ficar nessa tonalidade aí, tá? Então, eu molhei a parte ali de baixo pra poder colocar aí o cabelo da peça e ela não desgrudar. Eu não coloco em toda, tá? Porque eu acho que não tem necessidade. Mas se você achar que a sua massa tá muito ressecada, você consegue sim. É bem importante até para que ela não descolhe, tá? Então, eu tirei as marcações, né? Dando tchauzinho e fiz aí, né? Encaixei essa massa, tá bom? Então, fiz aí a marcação do que seria quase o meio e as marcações dos fios. Então, eu vou fazer uma tira, né, que é uma franja somente. Se você quiser e achar que precisa de mais, você coloca e faz mais franja, tá bom? Aqui nesse projeto eu coloquei uma somente, tá? Fiz um rolinho e não achatei, gente, deixei assim mesmo. E fui moldar
essa parte na própria cabeça, tá? Então, encaixei, umedeci, porque a minha massa também já tá aí um pouco mais ressecada, tá? Ainda dá pra trabalhar com ela, mas ela já tá um pouquinho, né, mais difícil de trabalhar, né? Então, eu ia aí fazer mais uma, resolvi que não tinha necessidade, né? Senão ia tirar aí o rostinho dele da evidência. Ajustei algumas coisas, né? E tá pronta, né? A cabecinha e o cabelo do nosso personagem. Para colar essa cabeça nesse corpinho, eu utilizei um palito de dente mesmo, tá? O ideal seria o arame galvanizado, tá? Mas eu não tenho, então usei o palito. Coloquei um pouquinho de cola branca, um pouquinho de cola instantânea, tá? Tirei os excessos, bem importante, e encaixei. Segurei por alguns minutinhos, segundos, né? Como essa minha massa já estava um pouco mais sequinha, eu consegui pressionar sem desmanchar o que eu havia feito. Também, né, colei com cola instantânea esse personagem na base, que é uma base de biscuit, né? De um restinho de massa que eu tinha e que ia para o lixo, tá? Então, ajustei e resultado final. Eu espero muito que tu tenhas gostado desse vídeo. Se esse vídeo te foi útil, curte, comenta e compartilha com teu amigo artesão. E é claro, eu te aguardo em um próximo vídeo. Tchau!